Uma coisa é garantida, vamos comunicar efetivamente com todos os municípios. Os quadros Isso políticos fica no claro. PSD de Seixal são de ótima qualidade. Não tenho dúvida que fariam um excelente trabalho em prol da população do concelho de Seixal. Um novo meio de difusão poderá afirmar-se hoje e sempre como partido de oposição que é. Aquilo que alguns não querem é aquilo que nós queremos efetivamente, e é comunicar pela via digital. O Partido Social Democrata no Seixal tem sido o partido que nós queremos que seja e não o partido que outros gostariam que fosse. Encaramos a política como um dever cívico, sempre a olhar para a população e nos interesses da população. Estaremos a discutir o Seixal todas as quintas-feiras, no espaço autárquico. Ora bem, muito boa noite, bem-vindos a mais um Espaço Autárquico com o Bruno Vasconcelos, que é Presidente da Comissão Política de Secção do PSD do Seixal. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. E também na companhia do Rui Belchior e Cláudia Martins, que são vice-presidentes da Comissão Política de Secção do Seixal. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Pedro Carreira Cavaco, sou o secretário-geral do PSD Seixal. Ora bem, todos fomos assolados por uma notícia. As autoridades de saúde encerraram no dia 30 8 estabelecimentos comerciais, entre cafés e bares, em Val de Xíxaros, conhecido por todos nós como Bairro da Jamaica, aqui no Seixal, devido à pandemia da Covid-19. Também soubemos que esta ação, tudo isto a notícia veio no dia 26, e o município do Seixal apressou-se a fazer um comunicado esse publicado nas redes sociais, na página do Facebook, em que dizia, e eu vou citar, o município do Seixal solicitou à Unidade de Saúde Pública de Almada e Seixal que lhe fosse prestada a informação sobre a origem dos novos, eu vou reiterar aqui, novos casos que surgem no concelho e a sua evolução, de modo a poder ajudar na sua contenção. Lamento ao município, lamentamos que essa informação não tenha sido facultada ao município e às instituições que estão na linha da frente e que depois seja conhecida através da comunicação social. Não nos parece, reitero, estou a citar, que esta seja a melhor forma de combatermos esta pandemia. E depois, cronologicamente, fazem aqui com datas, identificam algumas situações e começam por dia 14 de maio, na reunião da Comissão Municipal. Pronto, e é aqui que eu vou pegar. 14 de maio, são muitos dias antes de 26, e, portanto, aquilo que nos dá a entender, ou aquilo que nem não entender, é claro como água, que o município do Seixal alega desconhecimento desta situação. Bruno Vasconcelos. Bom, boa noite novamente. Isto, efetivamente, parece tirado de um filme, porque, na realidade, ficou claro que a Câmara Municipal de Seixal tinha conhecimento do que é que se estava a passar no bairro da Jamaica. Isto porque, inclusive, o presidente da Associação de Moradores do bairro da Jamaica, que é o Sr. Salim Mendes, ele chegou a pedir ajuda para fechar os estabelecimentos comerciais. E isso depois também poderia dar aqui outro tema de conversa, e mais à frente até podemos falar. Solicitou a ajuda do município, porquê? Porque durante o estado de emergência, aqueles estabelecimentos nunca foram fechados. Fechou-se a Baía, criou-se uma tenda de apoio no Hospital Garcia de Horta, foi-se para lá, apareceu na televisão, foi o pavilhão da Torre da Marinha, com camas ali, tudo a tirar fotografias, preparados para o Covid. Tínhamos o pavilhão também da Escola Cargaleiro, curiosamente, mesmo ao lado do bairro da Jamaica, preparado para receber todas as pessoas que estavam infectadas. Nós estamos na frente do combate do Covid. Quando efetivamente é necessário, não respondem, não aparecem, não ajudam e não fazem o trabalho que supostamente teriam que o fazer. E é curioso que esta maneira de atuar do PCP no Seixal, nos últimos anos, até agora, até mais neste mandato do próprio presidente Joaquim Santos, esta política do show-off,
aparecer na televisão, com muitas entrevistas e com um fundo em que estão muito pesarosos e que estamos aqui para trabalhar pela população porque queremos isto e aquilo. Depois, quando efetivamente são chamados ao terreno, não aparecem. Quando são confrontados com a comunicação social da Diretora-Geral de Saúde, vir falar, não sabíamos de nada, ficam completamente escandalizados, depois já sabiam, e depois vêm entrevistas que vêm confrontar a posição da própria Câmara, e o que é que eles fazem? Nada. E no dia que a Delegada de Saúde vem ao Seixal, naquele aparato policial, que eu achei um exagero, que não era necessário também aquele aparato policial, quando vêm ao Conselho, não há uma única pessoa, um único representante da Câmara Municipal de Seixal nem da Proteção Civil. Não há um. Não há um. Mas para aparecer nas televisões, pela comunicação social. Também não pode desculpar, não é? Estou a dizer que se calhar também souberam pela comunicação social. Pois, deve ter sido. O que é mais engraçado, e aproveitando aquilo que tu estás a dizer, é que continuamos a perceber que a Jamaica é um mundo à parte. Tu falaste aí num ponto que tem a ver com a propaganda. Gastou-se rios de dinheiro a dizer uma coisa que ninguém disse, é que fica em casa. Por acaso foi coisa que não se ouviu. E a Câmara Municipal de Seixal gastou rios de dinheiro e tem outdoors e estamos na linha da frente por si, portanto, rios de dinheiro, mas a Jamaica continua a ser aquele bairro que é um mundo completamente à parte. E eu agora dava a palavra ao Rui. E anúncios. Rui, bem-vindo. Quero fazer também e anúncios na televisão. Que eu não exatamente. Mas o Belchá já fala nisso também. Boa noite, Rui. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Eu antes de fazer a minha intervenção de índole mais global, queria fazer aqui uma questão prévia, ou queria fazer aqui uma chamada de atenção relativamente a um aspecto que foi debatido no último programa e que, segundo pelo menos uma pessoa, não terá ficado bem explicado e, portanto, eu hoje aproveito a oportunidade, até porque vamos voltar e continuar a falar em Val de Xixas e no bairro da Jamaica, para esclarecer aquilo que pretendi dizer e aquilo que se quis também explicar no programa passado, ou no anterior programa. E então, para clarificar a questão ou não da demolição da Torre 10, portanto, que é uma das torres que constitui aquela geografia, aquela arquitetura que bem tem ilustrado aquele bairro, de facto, houve uma primeira tentativa de demolição sem sucesso por parte da Câmara, porque, à semelhança, aliás, do que faz ou do que tem feito com outras situações, incompatibilizou-se, houve uma incompatibilidade entre a Câmara e o proprietário do terreno, neste caso a Urban Gold. E apesar das máquinas ainda terem feito alguns estragos naquela Torre 10, em dezembro de 2018 acabou a demolição por não ir para a frente, porque foi intentada uma presidência cautelar no tribunal que impediu essa demolição que se pretendia fazer e de onde tinham saído as 64 famílias para serem realojadas, como aqui explicámos. Sucede que eu no programa anterior de facto não referi isto, por omissão ou por lapso, como queiram chamar. De facto, só em abril de 2019 é que essa Torre 10 veio a ser demolida e ficando assim, de facto, essa possibilidade da mesma ser reocupada, portanto, em termos objetivos, por outras pessoas, completamente arredada. Ou não. Portanto, aquilo que eu pretendia dizer é que o espaço foi criado com a demolição daquela Torre 10, continua lá. Quer dizer, ela continua lá e sabendo nós que aquele bairro cresceu para os lados e para cima muito à conta daquilo que chamam uma autoedificação, ou seja, as próprias pessoas chegavam ao bairro e iam, portanto, construindo as suas próprias habitações para cima e para o lado. Portanto, esse perigo, na minha opinião, na minha perspectiva, não está definitivamente afastado. Porque o espaço ficou lá, portanto, não me admirava nada, uma vez que o problema de fundo não está resolvido, e é disto que se trata, é o problema de fundo
está resolvido, ou seja, a demolição integral de todas as outras torres, a 13, a 14 e a 15, não é? Faltam estas 13, 14 e a 15, e seja definitivamente o espaço fechado e aplicado noutras finalidades depois das pessoas realmente serem realojadas. E isso não aconteceu. Enquanto isso não acontecer, já tivemos os exemplos de 1993 com o PER, que houve uma série de realojamento e as pessoas voltaram todas lá ao bairro. E, portanto, temos hoje um problema quantificado, assim grosso modo, em 234 famílias. É disto que estamos a falar. 234 famílias. Mas, nesse mesmo dia da demolição da Torre 10, foi dito pelo próprio Presidente da Câmara que aquilo que pensavam fazer até 2022 iriam antecipar, portanto, o realojamento pleno para 2021. Vejam bem o grau de confiança e iam antecipar, começando por uma primeira fase de mais 74 famílias. Portanto, e vê-se hoje o resultado. Estamos, apesar desta atmosfera que se prendeu agora com a questão da pandemia, a verdade é que, para além de não estar nada neste momento concretizado ao nível dessas 74 famílias, não é? Portanto, que era a segunda fase, para além disso, não se antevê que nos meses próximos isso possa vir a ser de alguma forma consolidado. Mas, ainda hoje, e não é uma notícia que saiu hoje aí a público, mas que não é nova, que não é um argumento novo, e que, de certa forma, até nem é mentira, não é? Que o problema agora está na dita especulação imobiliária. Portanto, as pessoas agora já sabem qual é a finalidade e, portanto, aumentar o preço das casas. Bom, mas isso era uma coisa previsível. Lá está, é a economia de mercado, portanto, face à procura, as casas aumentam. E, portanto, na nossa opinião, sem querer ser pessimista, creio que nos próximos anos isto não será possível resolver. Ainda há outra, não vou dizer mentira, porque seria exagerado talvez, mas há outras formas de se dizerem as coisas e têm sido ditas ultimamente que também não correspondem à verdade. Porque parece que é a Câmara, não é? Que lá está, do mesmo modo como vocês estavam a explicar, assumindo essa política do anúncio e da propaganda, não é? E do culto da personalidade ultimamente, é um facto, têm vindo também a içar a bandeira e, portanto, a falar como se fossem apenas eles, digamos assim, a custearem todas as despesas deste processo. Isso também não é verdade. Portanto, aliás, portanto, no outro programa que realojou as 64 famílias, foi ao abrigo do programa Pro Habita do Governo e que houve uma divisão muito equitativa dos montantes aplicados, creio que 7 milhões, 8 milhões, menos coisa. E agora, este processo que era para ter sido posto já em curso e não foi, entretanto, por as razões que já explicámos, já tem outro nome, outro programa, que é o primeiro direito. Portanto, que é o primeiro direito à habitação. E nesse programa estão, aliás, estabelecidos os valores que o Governo dá por cada fogo mediante as suas tipologias T3, T2, T1, por aí fora, T4, e depois a Câmara propõe-se, de certa forma, completar o remanescente, não é? Para tentar resolver esse tal acréscimo que o mercado proporcionou. O problema é que até à data essas casas nem sequer estão canalizadas nem contratadas e, portanto, não se prevê nos próximos tempos isso seja possível. Depois, falando, sem querer tomar muito o tempo do programa, naturalmente, falando ainda desta questão específica, é verdade aquilo que o Bruno diz, portanto, é uma impossibilidade, é uma completa falsidade que seja do desconhecimento da Câmara aquilo que se passa, portanto, o anúncio não correspondeu à verdade e, aliás, é mais uma forma habitual de estar e de responder face aos problemas, que é, digamos, fazer um ping-pong com o Poder Central, dizendo que a culpa não é nossa, a culpa é do Governo, nós só soubemos pela comunicação social, etc. E isto não corresponde à verdade, porque nós, que também, felizmente, também temos as nossas fontes no terreno, sabemos que desde o início da pandemia, portanto, desde março, que em Valdexíxeres há casos de Covid positivos, inclusive um funcionário da Associação Criarte foi recentemente identificado como testando positivo, aliás já fez um segundo teste, voltou a dar positivo. O presidente da associação deslocou-se à junta de freguesia, à Câmara, quer solicitando máscaras e equipamento,
quer denunciando as pessoas, que há pouco o Bruno estava a falar dos estabelecimentos comerciais e dos ajuntamentos, etc. E, portanto, não se pode dizer nunca, nem ninguém acredita, até porque, ainda mais, nas redes sociais, que é agora também um polo de interesse do Sr. Presidente da Câmara ultimamente, que tem até pessoas contratadas para gerir as suas páginas, é debatido este tema há largas semanas diz. Contratados com o nosso dinheiro. Pronto, contratados com o nosso dinheiro. E é debatido este tema. Às vezes pode passar que ele contratou com o dinheiro dele. Não, é contratado com o nosso dinheiro. Como é evidente, como é evidente. Sim, uma página que não diz Câmara Municipal de Seixal, é uma página que diz Joaquim Santos. Portanto, diz mesmo Joaquim Santos, exatamente. Figura pública. Pronto, exatamente, figura pública. E a verdade é que este tema é debatido e denunciado nas redes sociais pelas mais diversas pessoas, pelos mais diversos interessados munícipes, não é? Falo aqui dos interessados, são aqueles que andam cotidianamente aí nas páginas a denunciar as situações. Portanto, isto era do conhecimento geral, não vale a pena lavar as mãos como Pilatos, como foi assim a expressão que se utilizou por parte da Câmara. Não corresponde à verdade. E depois há outro escândalo, precisa ser aqui referenciado, como já foi por vós, e que as pessoas cumpridoras e que não escassas vezes nos últimos anos, sobretudo com este Presidente da Câmara, o Sr. Joaquim Santos, que tem tido um comportamento verdadeiramente persecutório às pessoas que querem empreender, que querem montar um estabelecimento, que querem montar um negócio, têm sido perseguidos porque a esplanada não foi licenciada, ou porque não foi bem licenciada, ou porque o toldo isto, o toldo aquilo. E, portanto, tem feito, em termos de contornações, aliás, nós já denunciámos isso na Assembleia Municipal, uma perseguição completamente, quer dizer, até inesperada, não é, para aquilo que eram os padrões anteriores, e agora conseguimos saber, vimos todos a saber, que no bairro de Val de Xíxaros, ou portanto no bairro da Jamaca, existem não um, não dois, não três, mas 8 estabelecimentos comerciais, e que depois, ainda por cima, querem convencer as pessoas, enfim, que bastarão 15 dias para estarem fechados, não é? Para prevenir, digamos, a epidemia ou a pandemia, mas depois podem reabrir. Quer dizer, e eu questiono, como há pouco o Pedro bem dizia, num bairro clandestino, como é que é possível que estes estabelecimentos possam ser sequer considerados como estabelecimentos, quando há pessoas a serem multadas porque têm uma cadeira e uma mesa na rua. Aliás, eu próprio já tive conhecimento disso, botar uma cadeira arrumada com umas mesas arrumadas foi considerado como tendo uma esplanada e, portanto, multado, com um processo de contornação, e sem evidente, teve o seu contraditório, mas, aliás, nem sei ainda o resultado disso, mas há uma perseguição efetiva. Neste caso, encara-se com esta bonomia toda, portanto, o bairro da Jamaica tem 8 estabelecimentos abertos. Quer dizer, é um escândalo inquantificável e dá-nos... maior é quando, depois do estado de emergência decretado pelo Governo, e houve também o estado de emergência local. Ainda continua, creio eu. Não quero estar a ser impreciso, que ainda acho que continua. Portanto, eu não sei se já foi levantado ou não, mas ainda há bem pouco tempo estava a continuar. Sim, pelo menos à data de hoje. Exatamente. Eu acho que a questão aqui sempre será política. Desculpa, Pedro, que é possível com isso não haver ou não ter havido uma fiscalização a esses tais estabelecimentos no bairro da Jamaica? Porque não interessa haver. Não interessa haver. Porque é o mundo à parte. Essa questão. Porque admite que aquilo é um submundo alternativo e aceita-se isso. Portanto, não venham com mais para mim, mas não fica, é já ali, não é? A questão é... Não existe ali. Pronto. O problema, Cláudia, antes de já vou dar a palavra à Cláudia, eu acho que o problema sempre foi e sempre será político. Qualquer presidente de Câmara e qualquer município que queira acabar com o bairro, acaba. Isso é do Estado Central. Acaba. O dinheiro que se gasta em folclore, o dinheiro que se gasta nosso, o dinheiro que se gasta do contribuinte em folclore, gastava-se dinheiro e energia em prol das pessoas. Eu vou dar a palavra à Cláudia
eu espero que a Catarina Tavares não me leve a mal. A Catarina escreveu aqui algo que me tocou, que dizia: educação, habitação, emprego e saúde, estou a citar a Catarina, que é uma companheira nossa, são elementos básicos para combater a desigualdade e criar sociedades em que queremos viver. Combater a pobreza e a desigualdade é crucial para evitar condomínios, entre aspas, privados, como são o caso da Jamaica. Vou passar agora à Cláudia, porque aquilo que estamos a falar, Cláudia, são de pessoas quase que, quando falamos em bairro, vêm à causa as imagens daquele prédio em Tijolo, mas o Belchior estava a falar, são mais de 200 famílias que estão ali. Não é brincadeira absolutamente nenhuma. A questão é que, de facto, aquelas famílias, e ouço muita gente erradamente a dizer, elas cá estão lá desde os anos 90, não me digam que estabelecendo-se, arranjando empregos, etc., ainda não conseguiram arranjar casa como o resto da maioria das pessoas. E, de facto, não é verdade, não é? Se nós formos a verificar quem hoje mora, são um pouco dos casos das pessoas que inauguraram, vamos assim chamar, o bairro da Jamaica. Portanto, houve pessoas que foram saindo, houve pessoas que foram chegando e houve sempre uma rotatividade. O que houve sempre foi uma falta de presença por parte das autoridades, no sentido de conseguir identificar e estancar o problema. Não só resolver os primeiros casos que apareceram, mas também conseguir estancar o problema para que não chegasse aos nossos dias e cada vez tivesse mais famílias. Portanto, não chegam cerca de 200 famílias aquilo não é assim tão grande quanto isso, estamos a falar do Fogoteiro, portanto, aquilo entre duas ruas mais antigas do Fogoteiro e uma escola secundária, eu acho que aquilo até chama algo a atenção. Portanto, não vamos dizer que não repararam agora. Eu começo a ficar um pouco preocupada, porque temos uma Câmara Municipal que não sabe que existem casos na Jamaica, quando isso é discutido por todo o Facebook e páginas onde estão militantes do partido, onde estão funcionários da Câmara, onde o próprio Presidente e alguns autarcas da CDU também frequentam frequentemente, passo o plenário. Agora, não sabem que... Cláudio, deixa-me só interromper, desculpa lá. Não sabem os cafés, que existem 8 estabelecimentos comerciais no bairro da Jamaica. Eu começo a ficar preocupada. Não, mas é que eles depois contradizem-se, e vais continuar o teu raciocínio. É que isto veio para a comunicação social dia 26 de maio, mas depois o comunicado que está na página do Facebook, repara, diz assim, 14 de maio, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, as autoridades de saúde informaram a autarquia, vou repetir, 14 de maio, informaram a autarquia da existência de alguns casos de moradores do bairro que teriam contraído o vírus numa festa da Aroeira em que participaram nos dias 1, 2, 3 de maio. Até ficaram surpreendidos a 26? Brincamos? Ficaram surpreendidos porque a comunicação social quis ir ao bairro. A questão é essa, eles não ficaram surpreendidos com a notícia, não é? Até porque isso foi amplamente discutido. Aliás, essa festa foi amplamente discutida, inclusive porque nessa festa tiveram presentes pessoas não só dos vários concelhos da Margem Sul, mas também da Margem Norte. Portanto, não foi novidade nenhuma. Mas também, se formos a verificar a data da festa, eu também sou capaz de compreender, e aí até consigo ser um pouco tolerante, se me permitem o sarcasmo, porque foi na altura do 1º de maio, não é? E eles estavam de facto ocupados. Opa, aquilo foi um evento de alta envergadura, não é? Na Alameda, nós tivemos com 3 autocarros, portanto, quando o Seixal aparece, ao menos que apareça em força, e isso de facto exigiu muito, não é? Entre os pavilhões vazios, com camas para mostrar na televisão, e 3 autocarros para a Alameda, de facto, eu percebo que a Câmara não dê para tudo, porque de facto não somos uma Câmara com muito poder e por isso é que não conseguimos tomar conta da população e fazer aquilo que efetivamente deve acontecer, que é... Nós, quando falamos de uma situação destas de pandemia, além daquelas situações imediatas relativamente ao trabalho e como é que nos gerimos com crianças em casa, que tipo de apoio é que conseguimos dar aos familiares mais idosos que não podem sair de casa a nível de compras, há quem se inscreva em voluntariado, e são as questões mais imediatas, não é? Portanto, agora, numa segunda, já nós estamos em casa, mais tranquilos, já ganhámos uma rotina, o que é que uma pessoa de facto começa a pensar? Ok, então vamos pensar nos outros, não é? De forma que eu posso contribuir
para que esta situação seja mais fácil, não é, de suportar. E claro, que pensamos também nas pessoas que têm menos condições que nós, ou pelo menos acho que é o pensamento normal. Eu desafio qualquer um de vocês, não vos passou pela cabeça casos como, por exemplo, na Jamaica ou Santa Marta de Corroios, onde sabemos que existe acesso a menos informação, as pessoas, existe efetivamente precariedade na habitação, poucas condições, não nos ocorre. Agora, eu penso, o que é que as autoridades do meu concelho, não é? Não lhes passa também pela cabeça e não foram lá ver e não fizeram o seguimento de toda essa situação. Porque eu diria que não é preciso haver uma festa na Aroeira, que acabou por ser lastimável pelas consequências que teve, mas era preciso esperar que houvesse uma festa. Isto não poderia ter acontecido, sei lá, no transporte público. Quantas pessoas com uma vida perfeitamente normal e têm acesso a tanta saúde e têm acesso a toda a informação e que têm casas que até conseguem se isolar e têm uma casa de banho só para a pessoa que está infectada, outros não. E ainda assim há contágio. Imaginemos em pessoas que têm uma habitação precária, vamos assim dizer, ou uma barraca. Tiveram tempo de sobra para fazer cautelar, para ter uma atitude preventiva. Não, aliás, e fica mais chocante ainda quando comparamos um bocadinho, quando ouvimos o discurso do Sr. Presidente de Câmara, um bocadinho no seguimento do que o Bruno estava a dizer, ou estavam a falar há pouco. Um outdoor a dizer fiquem em casa. Outdoors a dizer que estão a fazer a limpeza. Eu, sinceramente, vejo mais outdoors do que pessoas a fazer a limpeza, confesso. Mas, como tenho estado muito em casa, também não vou julgar. Mas ainda assim, eu vejo muitos outdoors, vejo muita publicidade. Eu na televisão, por acaso, não vi, contaram-me, mas que na televisão a dizer para ficar em casa. Que era uma coisa que ninguém sabia? Na CMTV. Não nos tinha passado... Não tinha, não. Foi uma novidade. Foi uma novidade para todos, de facto. E estamos na linha da frente contra o Covid e, de facto, não vamos pensar nos municípios que, de facto, estão mais fragilizados com essa situação. Portanto, temos quase hospitais de campanha, porque aquilo mais parece um hospital de campanha de suporte ao Garcia de Horta, e depois não fazemos aquilo que é básico, que é prevenção. Prevenção. Portanto, e depois falam em dar máscaras em junho, finais de maio, junho, nós andamos nesta conversa desde fevereiro e março. Pois, isso é como dar um preservativo no dia em que a pessoa dá à luz. Atenção, eu não digo que as máscaras sejam uma má opção e acho que, de facto, por exemplo, a primeira Câmara Municipal que eu soube que fez a distribuição de máscaras foi a Câmara Municipal de Mafra, Cascais e acho que a Oeiras também seguiram-se a seguir. Eu acho que devemos repetir as boas ideias que se fazem lá fora, sem dúvida. E acho que, sendo dinheiro nosso, acho que, havendo uma escassez para conseguir encontrar máscaras, acho que a Câmara teve uma boa opção. Só que fez muita publicidade e houve pessoas que nem sequer receberam as máscaras. Portanto, acho que, além que as máscaras vêm carregadas de publicidade, portanto, acho isso no mínimo de mau tom, mas ainda assim é fazer publicidade com o meu dinheiro. E é com o nosso dinheiro. Eu vejo pessoas nas redes sociais a agradecer. Obrigado pelas máscaras. Porque as pessoas acham que este dinheiro vem de um poço sem fundo que alguém dá e não percebem que vem dos nossos impostos. Com certeza. Com e certeza. Os nossos impostos servem também para fazer aquele trabalho, um trabalho simples da rua que deixou de ser feito. Nomeadamente, até denunciei, e está muitas pessoas a serem denunciadas, que é baratas, não está a haver desinfestação, ervas por cortar, as ruas estão sujas, deixou-se de fazer esse trabalho simples de serviço público deixou de ser feito. Porquê? Porque agora só estamos no combate ao Covid. Quando é necessário, falhou. Mas o Covid não pode servir, Bruno, para desculpar a inércia. Exatamente. Porque o que era bom era o toy, andar aí com dinheiro nas varandas a pedir para as pessoas baterem palmas e a cantar. Pronto, e as pessoas com festinhas vai-se enganando. Até parece aquele ditado, né? Com papas e bolos, se enganam os tolos e eles, neste caso a CDU, tenta fazer as pessoas que vivem no Concelho de Seixal de tolos,
dão-nos festas, dão-nos uns bolinhos e pronto, ficamos aqui todos contentes. Mas uma nota final antes de passar ao Belchior. O problema que houve até com as máscaras é verdade, veio muito atrasado, muito atrasado. Houve outras autarquias que tiveram que começaram logo a tiveram proatividade nesse sentido. A Câmara de Seixal foi das últimas, faz uma adjudicação no final de abril com contornos meio obscuros para mim, nomeadamente uma empresa de promoção de eventos de gelo, e eu sei que houve uma adaptação de muitas empresas, mas esta deixa-me um bocado desconfortável com isso. E depois o que é que aconteceu? Existem relatos, também nas redes sociais, de máscaras com defeito. E o que é que o PSD, neste caso, através dos eleitos da Assembleia Municipal, questionaram qual é que é a certificação para essas máscaras. Pronto, estamos a aguardar. Eu creio, nós fizemos o nosso trabalho, e o Belchior hoje também pode dizer as outras perguntas que nós fizemos. Eu estou a crer que não vamos obter resposta. Ou se calhar para o final do ano respondem-nos. Eles não sabem que tu perguntaste. Tiver passado. Não sabem, Bruno. Pois é isso, se calhar é isso. Tu vieres agora para fora, não, mas não sabíamos. Nós mandámos para lá, mas ninguém garante que eles venham, não é? Portanto, é verdade, se calhar depois vem com essa desculpa também. Em relação à certificação das máscaras, porque não é darem umas máscaras por €500 mil. Agora aí é que está. €500 mil, Aí é que está. €500 mil e depois não saber bem se são ou não são certificadas. Exatamente. É importante também os municípios saberem isso. Rui, para fechar, estamos quase aqui no limite do nosso tempo. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Só começando até aqui por esta questão das máscaras, dizer que de facto nós fizemos, o nosso grupo municipal fez um pedido de esclarecimento à Câmara Municipal com uma simples pergunta, e muito objetiva pergunta, que é saber se as máscaras estão ou não certificadas, atendendo até, como o Bruno estava a dizer, algumas suspeitas que se lançaram relativamente à empresa e às pessoas da empresa, portanto, se teriam ou não teriam ligações, se teriam ou não habilitação para fazer esta produção, e porque estamos a falar de um ajuste direto de €500 mil. E, portanto, o mínimo, independentemente de tudo aquilo que se possa levantar, e na política e na vida, cada um levanta aquilo que bem entender, dentro dos limites, naturalmente, que entenda fazer, mas no fim subsiste esta questão, se estão ou não estão estas máscaras certificadas. Portanto, independentemente de algumas pessoas já terem denunciado que uma outra que receberam vem com defeitos, etc, etc. Mas esta pergunta é que interessa responder, porque é o mínimo que se exige, portanto, pelo preço que foi despendido, já agora o preço que custa a todos os munícipes. Portanto, essa é a mínima... Vai por ajuste direto. Um ajuste direto que, diga-se de passagem, só é possível ao abrigo da legislação que está em curso por conta da pandemia. Portanto, uma legislação extraordinária que permitiu agilizar, portanto, a atividade dos munícipes, permitiu este tipo de ajustes diretos com este tipo de montantes. E, portanto, temos que, de facto, estar atentos para qualquer eventual aproveitamento. É, aliás, esse é o nosso papel, fiscalizador enquanto oposição. E ninguém pode levar a mal por isso. É uma constatação e, como disse, é uma pergunta objetiva que aguardamos resposta hoje, ou no fim do mês, ou daqui a 2 meses, aguardamos a resposta. Para além disso, eu queria também fazer aqui um exercício o mais rápido possível, porque tenho também, e também para dar algum conforto às pessoas que nos ouvem, nós às vezes... lá está, até por conta de toda a publicidade e propaganda que foi feita no nosso concelho, parecia mesmo que a nossa Câmara e o nosso Presidente eram uma espécie de salvadores e protetores de toda a população e que ficássemos todos descansados, ficássemos em casa, porque eles estavam a tratar de tudo. Estavam a tratar de tudo e, portanto, tínhamos que ter esta tranquilidade, porque não tínhamos nada que nos preocupar, porque eles tratariam tudo. E para isso foram, como já se aqui disse, espalharam outdoors em todo o município, aliás, em vastas zonas do município, portanto,
com um valor que, enfim, só eles depois poderão quantificar e depois informar, em outdoors, em publicidades de anúncios na televisão, para dizer o óbvio, não é? Fiquem em casa, como se as pessoas não ouvissem isso todos os dias através da comunicação social. Mas há aqui uma análise que tem que ser feita, ainda a propósito daquilo que tem vindo a ser dito nos últimos dias, que é o aumento de casos, e vou-me circunscrever ao Seixal, não vou falar nem do país, nem dos outros concelhos, mas falar unicamente no Seixal, um aumento dos casos no Seixal. Faço nota que eram mais de 400. Chegámos hoje ao número de 405 casos. Yeah. E isto aparentemente, as pessoas eu tenho visto nas redes sociais um alarmismo em redor desta progressão dos números. Mas a verdade é que, olhando friamente para a estatística, para a matemática e fazendo contas, há várias perguntas que têm que ser feitas, que nós, aliás, já fizemos também à Câmara Municipal, através da Assembleia Municipal, essas mesmas perguntas. E as perguntas são estas. Ora, atendendo que o Concelho de Seixal tem 170 e tal mil pessoas, não é? Pelo menos foram os números últimos referidos pelo próprio Presidente da Câmara, 170 e tal mil pessoas, os 405 casos, não é, no Seixal, que temos hoje, ao dia de hoje, representam qualquer coisa como 0,24%. 0,24%. É preciso que se diga isto. Agora há outra pergunta, ou melhor, há mais duas perguntas que são muito interessantes de se fazerem. Bom, mas isto são números desde o início da pandemia, desde o início de março, quando apareceu o primeiro caso. Eu pergunto quantos casos estão efetivamente ativos no Concelho do Seixal à data de hoje. Com certeza metade destes números dos 405. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para as pessoas, atendendo que é consabido, é do conhecimento geral, do ponto de vista científico, médico, etc., que há já uma perda considerável da carga viral do vírus. Em todo o mundo está a acontecer isso, quer dizer, ou melhor, na Europa, no Brasil, enfim, ainda está com alguma agressividade. Mas aqui, em Portugal, está a perder a agressividade. Basta ver o decréscimo de internados e das pessoas que estão nos cuidados intensivos, que hoje eram 50 e poucos. Quer dizer, isto é um alarmismo que não se justifica. E, portanto, e à conta disto, isto para terminar e rematar, à conta disto, cativou-se 3 milhões de euros para uma luta, de facto, para um inimigo invisível, que ninguém o vê. Portanto, não o vê nem no início, nem a meio, nem no fim. Portanto, e pergunta-se para quê? Quem é que isto aproveitou? Aliás, faziam-me esta pergunta esta semana. Bom, mas quem é que isso aproveita? Olha, basta ver o aproveitamento, passa a redundância, que os próprios têm feito ao nível do culto da personalidade. Basta ver quem é que tira partido disto. Objetivamente, as pessoas estão no poder e têm o poder, têm a capacidade de tomar as decisões e de andar aqui a acenar com medo por um lado e medidas por outro. E eu não posso, faça estes números e faça aquilo que expliquei, considerar que há aqui uma razão para a grande preocupação, porque não há. E eu percebo que haja pessoas que não aceitem isto que eu estou a dizer, porque têm receio, porque têm familiares, têm as suas preocupações, fazem parte dos grupos de risco, eu percebo. E essas pessoas devem conter-se, devem preservar-se. Mas, olhando friamente, repito, para os números, para a estatística, não há nenhuma razão para as pessoas terem esse alarmismo. Não há. Ainda nem sequer atingimos 0,5% dos números das pessoas. Portanto, era esta mensagem até de esperança e estou convencido que a partir de agora, os próximos 15 dias, 3 semanas, que o problema não diria definitivamente resolvido, que só estará resolvido quando deixarem de andar a testar toda a gente sem razões para o fazerem, pessoas assintomáticas, sem sintoma nenhum. Portanto, e quando andarem a fazer isso, vão sempre encontrar um ou outro infectado, isso é um facto. Agora, se isso depois tem consequências em termos da saúde daqueles infectados, isso está mais do que visto, que elas cada vez são menores. Mas pronto, era esta mensagem também de esperança e para as pessoas também refletirem sobre estes números. Obrigado, Rui. Chegamos ao fim de mais um espaço autárquico. Obrigado, Bruno, Rui, Cláudia. Uma boa noite para todos aqueles que nos seguem. Até para a semana. Boa noite, até para a semana. Obrigado. Boa noite a todos. Uma coisa é garantida, vamos comunicar efetivamente com todos os municípios. Os quadros políticos no PSD de Seixal são de ótima qualidade. Não tenho dúvida que fariam um excelente trabalho em prol da população do concelho de Seixal. O meio de difusão poderá afirmar-se hoje e sempre como partido da oposição que é. Aquilo que alguns não querem é aquilo que nós queremos efetivamente, e é comunicar pela via digital.
absolutamente. O Partido Social Democrata no Seixal tem sido o partido que nós queremos que seja e não o partido que outros gostariam que fosse. Encaramos a política como um dever cívico, sempre a olhar para a população e nos interesses da população. Estaremos a discutir o Seixal todas as quintas-feiras, no Espaço Autárquico.